Olá, está começando mais um Por que Corremos, o seu programa de corrida aqui na Vale TV. Eu sou a Aline de Mello, corredora e jornalista. E aí, tudo bem? Bora para mais um programa? Eu sou Arthur Moraes Costa, treinador e atleta. Sabemos que a corrida nos apresenta várias alternativas, várias formas de ser executada. E hoje a gente vai falar de treinos de pista, curtas distâncias, o atletismo, né, que também tem o seu público e que encanta quem gosta de correr e quem busca aí se desafiar no asfalto ou na pista. Pois é, o pessoal acha que de repente o programa que o ultramaratonista apresenta vai falar só de ultra. Então a gente vai falar dessa modalidade, né, de provas curtas, que a gente vai receber aqui. Estou muito feliz por receber meu amigo Luiz Fernando Luz, que é professor de educação física, treinador e atleta. E iniciou no atletismo aos 12 anos lá em Pelotas. Mas espera aí, antes dele falar, eu vou apresentar uma pequena lista aqui. Cara, principais títulos: campeão brasileiro sub-17 dos 800 metros em 95, campeão paulista juvenil dos 800 metros em 97, prata no GP sul-americano de atletismo, 1.500 metros em 2001, 6 vezes campeão estadual adulto dos 1.500, mais de 200 vitórias em corridas de rua, campeão e recordista gaúcho dos 800 metros estadual Master de atletismo, categoria 40-44, campeão brasileiro de atletismo Master 2025, nos 800 metros, categoria 45 a 49 anos. Cara, Luiz Fernando, seja muito bem-vindo ao Por que Corremos. Valeu, muito obrigado pelo convite aí, Arthur, uma grande satisfação estar participando aqui do programa. Sou fã, venho acompanhando para vocês, parabéns pela iniciativa. E é muito gratificante estar falando da base de todos os esportes, que é o atletismo, né, que comecei lá, como o Arthur falou, lá em 1992, no ambiente escolar, com um grande amigo, professor, um treinador, um incentivador, né, que foi um exemplo para muitas crianças lá, muitos jovens, né, que a gente é daquela época da bicicleta, do jogar bola na rua ainda, que a rua ainda era o nosso quintal, né, então o atletismo fez parte da minha infância e de muitas outras crianças e me trouxe muitas coisas boas que eu vivo até hoje. Isso aí, Luiz Fernando, muito obrigada pela presença, seja bem-vindo. E vamos começar contando um pouquinho da tua história, né? Como é que a corrida com o atletismo entrou na tua vida? Em que momento tu sentiu que era isso que ia fazer parte da tua história? Como todo jovem lá da década de 80, né? Vivendo na rua, correndo mais solto, né? Naquela época ainda era possível isso. Em Porto Alegre? Pelotas. E tinha um projeto de atletismo no ambiente escolar e foi assim que eu dei o meu início, né? Antes do atletismo, tentei o futebol, mas aí corria mais que a bola. E aí o professor falou, não, esse guri tem jeito. E nas primeiras competições escolares municipais eu já me destacava, já ia muito bem mesmo praticamente sem nenhum tipo de treinamento, já me destacava bastante. E com 1 ou 2 anos de prática eu já consegui um resultado expressivo, que é vencer um campeonato estadual. E aí eles realmente perceberam que eu levava jeito mesmo, a gente começou a fazer uma programação um pouquinho mais séria. E eu comecei a participar, sair de Pelotas e vir mais em Porto Alegre, competir. E comecei a ranquear, né, para as competições mais importantes, que era o Campeonato Brasileiro. E tive a felicidade de vencer em 1995 uma competição importante, que é um brasileiro. Já fiquei morando em São Paulo, a convite de uma grande equipe, treinando e assim me desenvolvendo. Sempre correndo essas provas de 400 até 1.500 metros, que é a base, né? Hoje em dia está muito... Base do atletismo. Base do atletismo. Hoje em dia está muito em alta as corridas de rua. Mas a base mesmo é o atletismo de pista, é onde tu trabalha todos os fundamentos, todas as tuas valências, que hoje, nos dias de hoje, está infelizmente um pouco esquecido, né? Tá em falta, né? A gente já conversou bastante isso, né? E até para explicar isso, Fernando, como é que é a semana típica de treinos de um atleta de pista? Porque a gente vai falar em um treinamento, o que a gente está acostumado agora, hoje em dia, falar em meia maratona. Como é que é o cara da prova curta? Como é que é o treino dele? Cada prova tem a sua particularidade, né? Quanto mais curta ela é, quanto mais potência e força tu precisa, a dinâmica do treinamento acaba mudando. Os atletas de velocidade mesmo, eles recrutam muita fibra de explosão, eles são muito fortes. Já no meu caso, que fui um atleta de média distância, é uma mescla, né? Tu tem que ser um atleta muito resistente, é complexo. Se trabalhar com um atleta ir bem numa prova de 800 metros, que são apenas 2 voltas, muita gente me pergunta assim, pô, cara, o Arthur eu tava indo pra São Paulo correr o Campeonato Brasileiro Master, e o Arthur, pô, cara, tu vai viajar 1.200 km pra correr 2 voltas. Eu viajei pra correr 1.000. Ele viaja pra correr 1.000, é quase o contrário, né? Mas é complexo a nível de competição.
a gente para e pensa, né? Claro, hoje em dia todo mundo tem muita informação dos maratonistas que são espetaculares, são atletas fenomenais, né? Correr uma maratona em 2 horas, em menos de 2 horas. Mas, por outro lado, se a gente parar e pensar no nível mundial, correr 800 metros, são 2 voltas em 1 minuto e 40. É absurdo. É algo absurdo. É difícil até de raciocinar, né? Então, são treinos bem específicos, um trabalho muito assertivo na parte do treino de força, na parte de musculação, e pensando nos atletas de média distância também com bastante volume. Um atleta para correr 800 metros e ser competitivo, ele chega a fazer em torno de 130, 140 km por semana. Pra fazer 2 voltas. É um volume muito alto. O que é o longão de um atleta de 800 metros? Ele treina quase tanto quanto um atleta de provas de 10, 5 e 10 km. Por quê? Porque os 800 metros ele é corrido muito acima de uma velocidade de VO2 máximo. Então esse atleta ele tem que ser muito resistente, porque ela é corrida numa intensidade muito alta e é um atleta que ele suporta muito a acidose. Então essa combinação de fibra rápida, né, com fibra de resistência torna essa prova uma das provas mais espetaculares do atletismo, que é onde temos o nosso maior título, né, que é o grande Joaquim Cruz. Sim. Voltando um pouquinho ali no começo, a gente... hoje tu é treinador, né? Então, quando tu falou ali do teu começo, de quem te descobriu, queria que tu falasse um pouquinho da importância do olhar, né? Porque tu teve pessoas que olharam para ti, que identificaram o teu talento, o teu potencial. Então, como é que tu enxerga a importância dessas pessoas que estão aí para estimular, para descobrir, para incentivar? Tu tocou num... Consegue lembrar das pessoas que... Tu tocou num ponto muito, muito interessante, muito importante, e é fundamental, né? Esse olhar mais técnico de um profissional realmente capacitado da educação física que esteja no ambiente escolar. Fez a diferença na tua vida? Fez total diferença ter esse olhar mais global e um olhar técnico, mas também com um leque aberto, né? Ele trabalhava o futebol, mas ele percebeu, esse cara ele tem mais predisposição para o atletismo. E realmente, até porque no futebol eu tinha muita dificuldade com o grupo, né? Eu não gosto de depender dos outros. E no futebol tu depende dos outros, né? Alguém tem que tocar a bola. Pode ser tá no teu melhor dia, o outro não. Exatamente. Então, quando eu fui para uma modalidade que eu dependia exclusivamente de mim, aí eu me encontrei. Então, desde jovem até sempre fui uma criança muito hiperativa, né? Então tinha que gastar energia. Então o atletismo foi assim, foi sensacional. E esses profissionais realmente serem capacitados e ter uma diferença, além de ser capacitado, o professor, principalmente da área escolar, ele o que quer estar ali, isso faz a diferença. Ele não está só por passar o tempo, eu estou no concursado, sabe, aquele famoso largo ball, né, o famoso tio Zé, né, é carinhosão, legalzão, mas ele não sabe nada, aí não vai fazer diferença, mas a gente precisa muito disso, e cada vez mais ter programas de incentivo, né, de capacitação. Agora saiu essa normativa, que vai ser, a princípio vai ser obrigatório, 3 vezes por semana, isso vai ser um ganho muito significativo, né, vão aumentar a frequência de aulas de educação física nas escolas, e vão precisar de mais profissionais, e cada vez mais capacitados. Certo. A gente vai para um rápido intervalo, né? A gente conversando hoje aqui com o Luiz Fernando Luz, treinador e corredor, né? Uma história incrível aí para inspirar a nossa audiência. E a gente volta daqui a pouquinho. O dinheiro muda o tempo todo, mas tem uma coisa que não muda nunca. Há mais de 120 anos, toda transação financeira no Sicredi gera impacto social. Abra sua conta e faça parte. Acreditar no cooperativismo para transformar vidas. Sicredi é ter com quem contar. Quando a gente tá a fim de pedir uma coisinha saborosa e que cabe no nosso bolso, nossa primeira opção é o Império da China. Porque além de chegar delicioso, super rápido e muito quentinho, sempre tem promoção no almoço para deixar o nosso dia mais feliz. Só quem já pediu o Império sabe porque ele foi eleito o melhor yakisoba de Novo Hamburgo. Quer ter certeza de que vai almoçar bem? Pede o Império também.
faz essa interação entre eles, de eles entender que as diferenças se somam, fica muito mais motivador. Ter cuidado da atividade, de fazer um torcer pelo outro, de saber que um tem uma condição motora e um talento diferente do outro, mas que o todo é que soma, que é importante. A importância de ter mais exposição desse tipo de trabalho é fundamental pela parte cognitiva. Então, quanto mais exposição que eles têm em atividades para desenvolvimento motor, lá na parte cognitiva vai fazer uma diferença enorme na adolescência e também na fase adulta. Eu achei bem legal quando eu corri. Tava muito legal. Muito legal. Muito legal. Muito legal. Porque o ambiente escolar é o que a gente tem de mais puro do ser humano, né? É a pureza do ser humano, é o ser humano na sua essência, no seu desenvolvimento. Então, tu poder colaborar com essa fase da vida deles é muito gratificante. Seguindo aqui o papo com o Luiz Fernando Luz, tá muito legal, tem muita história legal para contar, muita inspiração. Quando a gente fala em corridas de pista, né, Luiz Fernando, a gente tende a dividir o atleta da pista, da curta distância, e o corredor de rua. O que realmente difere esses dois atletas? Na verdade, quando a gente hoje em dia as pessoas praticamente elas nascem nas corridas de rua. Elas nascem nas corridas de rua, que são grandes eventos, grandes empresas entregando experiências incríveis, né? E isso é maravilhoso, né? Porque cada vez incentiva as pessoas a praticarem a sua atividade física, mas elas também perdem a oportunidade de, infelizmente, no Brasil não é tão difundido o atletismo de pista, que ele é espetacular. Por que ele é espetacular? Porque ele tem uma dinâmica muito diferente de proporcionar para todo tipo de potencial. A pessoa que é mais forte, mais gordinha, que não vai ter o desempenho ali na corrida de rua, ela pode ser um arremessador de peso, de disco, né? Fazer um lançamento de martelo, ir para essas atividades. Tem várias atividades. Exatamente. Então, o leque é mais aberto. Então, e viver essas valências aí, e depois passar para as provas de rua, no caso, pensando no nível de competitivo, os atletas, eles todos passaram pelas provas de pista. Eles vivenciaram essas provas de pista, de desenvolver a sua velocidade, porque no momento que tu desenvolve a tua velocidade, tu desenvolve a tua técnica. Tu tem mais técnica, tu vai correr as longas distâncias um pouquinho mais, digamos, mais confortável. E por isso que a gente é impressionante para nós, mas para esses atletas é algo natural. Correr a maratona no ritmo que eles correm. Então esses atletas, se tu pegar, o próprio Kipchoge, que estava agora aqui em Porto Alegre, ele foi um grande atleta de pista. Foi finalista olímpico, medalhista olímpico em provas de 10 mil metros, 5 mil metros em pista. É que a gente vê só o 42 dele, né? Exatamente. Então, até fica a dica até para os organizadores das provas, que está muito em alta a corrida de rua. Por que não um grande evento de corrida de rua não organizar uma prova de pista dentro do mesmo evento? Né? Fazendo o que eles fazem fora, na semana da prova, promove. A gente tem um monte de pista em Porto Alegre, na região. Vai ter uma prova lá no domingo, por que não fazer numa quinta-feira, num sábado, uma corrida na pista, né? Para fazer essa junção. E acho que provas infantis também, né, Fernando? Exatamente, porque uma coisa ela não é desconectada da outra, porque na verdade, se a gente para analisar, tudo é corrida. Com certeza. Né? Mas quando a gente fala falando de atletismo, tu pensa mais em gesto mais técnico. Né? Tu pensa mais a pessoa tá buscando. Por isso que muita gente foge da pista, né? Quando o treinador fala assim, olha, fulano, amanhã tem treino de pista, a pessoa sabe que vai fazer força. Sim. De repente pensar que precisa obrigatoriamente ser mais veloz também pode assustar um pouco. Exatamente. Então por isso quando é relacionado a algo com pista, não é pra mim.
Não, é pelo contrário. A dinâmica, viver a dinâmica de uma competição de pista é muito divertido, porque geralmente competições de pista, elas são realizadas em 4 etapas, né? E às vezes em 2 dias, que é um sábado de manhã, um sábado à tarde, domingo de manhã e domingo à tarde. Então tu tem a oportunidade de vivenciar algo que é diferente do que a corrida de rua, de levar um familiar, de assistir, de perceber ali desde o primeiro até o último colocado chegando. Então é uma dinâmica bem legal. E é importante a gente comentar também que isso é a essência do nosso programa, que é estimular as pessoas a correrem, né, independente de suas profissões ou perfis, enfim. Uma coisa que o Arthur me falou uma vez, quando eu corri a maratona de Porto Alegre a primeira vez, né, que eu fiz uma distância menor, mas uma coisa que ficou muito na minha cabeça é a palavra diversão. A gente está aqui para se divertir. Então, quando a gente fala em corrida de pista, que é aquela velocidade me assusta porque eu não sou uma velocista, não, vai lá para se divertir e para tentar encontrar um ponto de equilíbrio, um ponto de identificação na corrida, né? Não necessariamente uma performance que vai fazer tu ser melhor no tempo, ou enfim, ser melhor que outra pessoa. Exatamente isso, até porque assim, quando a gente pensa, quando a gente vê eu mandei para vocês ali os resultados, tem alguns títulos, mas em toda competição, independente do nível dela, e claro, o atleta ele começa a evoluir, ainda mais para quem começa jovem. O jovem já é muito competitivo naturalmente. Sim. A pessoa, quando começa no esporte mais velho, ela começa buscando, né, algo para respeitando o seu limite, se condicionar para ter uma longevidade. Mas o jovem, se tu colocar ele em qualquer modalidade, ele vai ser competitivo naturalmente, porque ele tem muita energia e vigor. E a gente buscar a competição, mas a gente aprende desde muito cedo que para ser um campeão tu vai perder muitas vezes, mas perder muitas vezes, e o campeão vai ser somente um. Mas isso é que é o bacana. Eu sempre tive isso na minha carreira, nas grandes competições que eu participei, e é um orgulho que eu tenho de ser amigo dos grandes campeões, de ter participado da vida de grandes atletas, até dos atletas da atualidade, né, do nosso maior atleta do Rio Grande do Sul, hoje, que é o Guilherme Curtis. Eu tive a oportunidade de treinar com ele também no início da carreira dele, de poder dizer assim, eu convivi com esses atletas, de alguma maneira eu pude participar na preparação deles. Mas o campeão, ele vai ser apenas um. Mas todos os outros têm a sua importância. Né? Não, e tô me lembrando agora, tá vindo na lembrança. Cara, a nossa pista da Redenção é recheada de atleta bom, né? Recheada de fenômeno ali. A pista da Redenção ali é quase um local sagrado. Eu vi muitos treinos de vocês ali. Quem mais que tinha? Ali é um local ali de grandes nomes. Eu vi grandes nomes ali, enquanto eu dava treino, eu vi grandes nomes treinando ali. E olha, ali é um celeiro, né? Cara, a transição de uma modalidade para outra, é comum que aconteça essa modalidade, essa troca de modalidades? Tu acha que é comum isso? Ela é bem natural, bem comum e também um tanto difícil. Para mim foi bem difícil. Eu sempre fui muito competitivo nas provas de 800 e 1.500 metros, e quando eu fiz a transição de querer me aventurar nas corridas de rua, eu apanhei igual um cachorro, porque 800, 1.500 metros, a estratégia é sair forte e tentar sobreviver àquele ritmo, mas é algo muito intenso e muito rápido. E as corridas um pouco mais longas, elas requer uma estratégia, né? E eu queria largar da mesma maneira que eu queria correr 10 km da mesma maneira que eu corria 800 e 1.500. Impossível. Aí em 2004, 2005 eu estava em Curitiba treinando com a treinadora falecida Roseli Machado, uma grande atleta, campeã da São Silvestre de 97. Ela me falou para mim assim, Luiz, ela me chama Luiz, se tu largar desse jeito, sabe quando que tu vai ser competitivo em 10 km? Nunca, então larga mais tranquilo. Aí eu comecei a pegar o jeito, sabe, de correr essas provas mais longas. Eu confesso que eu achava o ritmo inicial muito fácil. Mas na verdade não era. Claro. Mas na verdade não era. Mas é um trabalho mental também muito forte, talvez mais que o físico, né? Muito forte. Tocou num ponto bem interessante que eu costumo falar bastante para meus alunos quando eles estão mudando de nível. O Arthur também deve passar por isso, que muitas vezes é mais cabeça do que físico. Tanto quando eu cheguei em épocas de flertar de correr 5 km em menos de 15 minutos, eu tive a total certeza que era mais cabeça do que físico. Porque tanto quando eu me concentrei para quebrar aquela barreira ali, eu falei, realmente, o negócio tu tem que dominar aquilo ali mentalmente. Cara, e assim, a gente tem aqui um atleta de velocidade e temos aqui um ultra. E agora, na parte da experiência de treinador, como é que identifica que o corredor tem perfil para prova velocidade ou resistência? Como é que faz essa... Tu sabe, Arthur, que tu tocou num ponto que eu tive, foi a minha aluna, uma das
pioneiras. De repente, tu sabe, tu conhece bem o nome dela, que eu vou falar agora, Magda Chagas, que é uma das pioneiras na Ultra, ela foi a minha aluna. E eu falei assim, como que eu vou passar um treino de algo que eu nunca vivi? Mas aí eu fui estudar e comecei a pensar, né? Se ela vai para uma prova de 6 horas, ela precisa de tempo de exposição. E eu botava ela caminhar, correr, trotar durante 4 horas e meia. E eu fazia mais ou menos o mesmo preparação, como se fosse para preparar alguém para uma maratona, preparando ela lá, que eu achava loucura na época, mas ela, às vezes, a loucura para um é o sonho do outro. E ela ficou muito faceira de fazer esses desafios dela, Magdinha, beijão, uma queridona aí, uma pioneira na ultramaratona no Rio Grande do Sul. E assim, mas como é que tu faz essa diferenciação? Como é que nem tu falou ali, o professor viu ali, ó, o futebol não serve. Como é que tu vai chegar e dizer assim, Arthur, tu não serve para velocidade, Arthur? Isso aí é muito do perfil, né? E tu ser claro com a pessoa, né? Que ela vai desempenhar melhor, de repente, olha, tu tem mais tu vai te dar melhor se for pra uma longa distância, vai ser mais natural para ti. Deixa eu só te interromper, porque às vezes, tenho certeza que acontece contigo também. Tem aquele aluno que quer fazer um 42K, e tu olha, ele não tem esse perfil, né? Isso acontece muito com a gente, treinador. Ou o aluno quer fazer 3K num tempo X e tu diz assim, fulaninho, não é assim, né? Como é que a gente faz essa diferenciação aí? Realmente, tem aluno às vezes que quer ir para um lado, mas o ideal é para o outro, mas tudo tem que se adaptar. Às vezes é um sonho da pessoa. Eu tive uma menina que o sonho dela era fazer uma maratona, mas ela estava entregando uma meia maratona para quase 3 horas. Ah, sim. E aí, para convencer ela que, olha, é um processo, vamos ficar mais tempo nas curtas, né, para não sofrer tanto. E aí tu consegue de alguma maneira mostrar para aquela pessoa ali, por mais que ela não tenha tanto perfil assim, que eu acho que é legal, vamos tentar correr um pouquinho mais rápido. Vamos ver porque nesse processo de tu mostrar a pessoa também vai perder um pouco de peso, né, e vai entender que não adianta queimar a etapa. Sim. É um trabalho também quase de psicólogo, né? Treinador psicólogo. Olha, o educador físico, quando ele sai da graduação, ele era para receber a certificação de terapeuta, né? Alguma coisa do tipo. O que muda nesse treinamento? Assim, vamos entrar um pouco mais nesse detalhe. De quem corre 800 metros ou 1.500 metros em relação a quem treina para uma meia maratona. Onde é que está a diferença principal? E que muitas vezes entra nessa questão que a gente falava antes, né? O perfil da pessoa. Né? A diferença entra muito nas simulações dos ritmos que são muito intensos. E aí o treinador ele tem que ter todo um controle de carga, porque o atleta ele está muito no fio da navalha, flertando muito com a lesão. Se perder o dedo, vai machucar, porque é muito estrangulado. Essas provas são corridas numa média de 25 a 26 km por hora. É muito rápido. Então esse atleta ele tem que estar... ao mesmo tempo que ele tem que estar resistente, ele tem que estar veloz, ele tem que estar muito forte, ele tem que estar com uma musculatura forte. Então tu tem que ter esse controle de um treino de intensidade para ele numa terça-feira. Não tem como sugar esse cara de novo ali na quinta, não tem como. Tem que ter esse controle de espaçamento dos treinos, também controle de volume semanal, diferente do atleta que corre uma prova um pouco mais longa, né, que ele não vai fazer umas intensidades assim, tipo, tão fortes, né? Então essa vai ser a principal diferença. É que é difícil também a gente parar para entender essa questão da curta distância e da distância maior, sendo que a intensidade é bem diferente, né? Quanto menor a distância, mais intensidade. Exatamente. Às vezes a pessoa para e pensa, o atletismo, mas uma prova, tu quer ver uma prova de 400 metros rasos, que é uma volta na pista, é uma prova muito complexa e muito difícil. Porque é uma prova que o atleta, ele praticamente, ele larga quase numa velocidade quase máxima, submáxima, para fazer uma volta na pista. E até tem uma situação interessante, engraçada, que uma vez em São Paulo, um menino chegou na pista de atletismo e fez a volta na pista assim, com o dedo. Eu falei, eu faço essa volta em 15 segundos. Eu falei, cara, se tu fizer, eu te dou meu carro. E ele desceu para tentar fazer. Ele falou, realmente, não tem como. Não, é que nem tu falou, a velocidade, 26 km por hora. É absurdo, né? Todo mundo tem acesso hoje a uma esteira, né? Ou seus GPS aí. Tenta colocar 26 ali. A gente está encaminhando aí para o final do programa. Luiz Fernando, eu queria te deixar bem à vontade para tu convidar as pessoas a correrem,
né? Dá o teu recado para quem... Porque assim, ó, a gente fala muito aqui, vamos para a rua, vamos correr, vamos se divertir, mas como eu coloquei antes, né? A pista ela pode assustar um pouco, porque a pessoa vai achar que está sendo imposta a velocidade, né? Como é que uma pessoa que chega para ti e diz assim, eu quero correr, mas eu não sei o que fazer, não sei como começar, qual é a dica que tu dá, qual é o recado? Como treinador, como praticante da corrida, né? Como amante desse esporte. Geralmente, as pessoas hoje, nos dias de hoje, né, tá muito em alta a busca pela atividade física e condicionamento, né, e também muita gente usando as canetas, muita. Nossa, assim, ó, eu tenho de aluno que estão se dando de canetada e também estão vendo o boom da corrida, estão desesperados, né, para começar a correr. A dica que eu dou é pegar o tênis e começar, sabe? E eu sempre tenho um protocolo que eu gosto muito, até comento com o Arthur, um protocolo que eu uso muito lá na minha equipe, que é o teste de 1 km, que a gente tem um ranking, um super ranking lá, que eu sou o primeiro do ranking sempre, né? Mas aí a galera tem o ranking do teste de 1 km, e o que é bacana, tem muitos, isso que me deixa muito feliz, tem muitos testes de 1 km lá de caminhada, e as pessoas adoram, porque eu falo assim, olha só, se esse teste, claro, dependendo do estado da pessoa, né? Se esse teste der acima de 10 minutos, é preocupante. Então, essa parte tua de cardiorrespiratória, vamos caminhar até quase tropeçar. Porque eu sei que eles vão entregar em menos de 10 minutos, 1 km caminhando rápido, né? Nossa, as pessoas, prof, tu me preocupou. E uns entregam pra 7, né? 8. E quando eu falo assim, olha, se der acima de 10, tu te preocupa. E eles entregam abaixo dos 10 minutos e ficam muito orgulhosos. E daquele passo pra frente, logo em seguida ali na frente, um outro teste deles de 1 km dá 5 minutos. Já fazendo um trotezinho, correndo um pouquinho, sabe? Então isso é incrível. E essas vão ser as pessoas que vão estar se inscrevendo nas provas daqui a um pouquinho, 5 km, sabe? Então isso é fantástico, tu poder... fazer parte desse processo de transformação na vida das pessoas é algo que não... Tudo bem, sabe, a gente trabalha, a gente precisa de grana e tudo mais, mas isso é muito prazeroso. É tu colocar o teu conhecimento, fazer disso ferramenta para as pessoas melhorarem a vida, né? E aqui eu quero fazer um registro, eu gosto muito de insistir nessa tecla, né? Temos aqui 2 treinadores, então a importância de tu contar com pessoas que conhecem a técnica, né? E que, claro que o mérito, né, a vontade de sair de casa, levantar do sofá, é da gente que corre, mas ter uma assistência, ter uma orientação profissional faz toda a diferença, né? Aline, eu queria, antes de a gente encerrar, quero que ele fale essa medalha, quero que ele mostre pra câmera essa medalha, que essa medalha é especial, né? Conta essa história aí. Essa medalha aqui, ela é muito especial, até porque eu acho que eu falei pro Arthur, lá em meados de 2008, eu parei de pegar troféu, não porque o cara era metido, porque eu realmente não tinha onde colocar. E aí eu vi uma pessoa que eu gostava bastante, eu falei, fulano, coloca na sala da tua casa lá. Então tem muitos troféus meus por aí espalhados por algumas casas, e isso foi muito bom, porque muitos ficaram na enchente. Muitos dos meus prêmios foram levados pela enchente. Mas essa medalha é muito especial, porque essa medalha é a medalha do título brasileiro dos 800 metros Master, da última edição, que foi realizada em São Paulo, que 30 anos separaram os 2 títulos, meu título brasileiro sub-17 para o título brasileiro de 45 anos. Então essa medalha é um símbolo de longevidade. E é mais que uma medalha, porque nessa medalha aqui, ela tem um pedacinho de cada um de vocês, principalmente tu, Arthur. Porque o que significa uma medalha? Significa o teu título, mas nada mais é do que a construção de uma vida, né? E a verdadeira medalha de ouro é a tua família, as pessoas que te amam, e os amigos de verdade, que nem esse cara aqui. Então essa medalha tem um significado muito especial para mim, na verdade. Pô, que legal, cara. Eu tô feliz da vida aqui. Não vamos falar quanto tempo a gente se conhece, que não vamos falar de bastidores. Né? Mas assim, pô, é um cara que a gente sabe que é de verdade, é um cara que luta pelo esporte de várias formas, né? A gente sabe disso. É um cara que tá lá na locução, é o cara que tá na organização, é o cara que ajuda o aluno. Então assim, eu tô muito feliz. Essa é a missão do programa, de trazer conhecimento, de trazer pessoas que entendem e que amam esse esporte. Então eu tô feliz da vida porque eu sei que esse cara ama esse esporte e tá sempre batalhando aí e tá sempre ajudando os amigos. Então tô feliz da vida. Obrigado pela participação, meu irmão. Obrigado aí. E continuamos correndo. Luiz Fernando, muito obrigada pela participação. As portas estão sempre abertas aqui. Com certeza vamos te receber mais vezes. E é um prazer enorme contar histórias de superação, de amor mesmo pela corrida, que é o que nos move. E a gente chega ao final, né, de mais uma edição do Por que Corremos, o seu programa de corrida aqui na Vale TV. Lembrando que nossos episódios inéditos vão ao ar todos os sábados às 5 da tarde, com reprises às terças, às 9 horas da manhã, e nas quintas-feiras, às 2 horas da tarde.
Os outros episódios você confere no YouTube e no Facebook da Vale TV. Lembrando que você pode participar também mandando perguntas para o @Juntas na Corrida ou @PorqueCorremos. A gente leva as perguntas para o treinador ou para os treinadores ou convidados que a gente sempre traz aqui, né, mantendo priorizando a informação, a credibilidade com quem sabe o que faz e com quem gosta de dividir essa paixão com a gente. Até o próximo programa.